exclusivafm.net ou pelo nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo nas plataformas iOS e Android. Rádio Exclusiva FM, a maior rádio web do país. Boa tarde, queridos ouvintes. Que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida nessa tarde de segunda-feira. Estamos dando início ao programa Logos pela maior rádio da Zona Norte, a Rádio Exclusiva, a rádio que mais cresce no Brasil. Já quero deixar meus agradecimentos, primeiramente ao nosso querido patrocinador Aviva Ar. Vendas, instalações, manutenções, corretiva e preventiva de ar condicionado. Eu vou estar passando o contato dele, vai estar sendo colocado o GC na tela. DDD 11 980 87 9000, DDD 11 980 87 9000. Esse número aqui é de WhatsApp. Você vai estar entrando em contato com Emerson Taira, que é o técnico de manutenção de ar-condicionado. Ok? Instantes aí vai ser colocado na tela, mas vamos dar prosseguimento aqui ao programa. Quero agradecer também aí ao pessoal da rádio, né, o Fábio, o Gustavo, o pessoal aqui da equipe da mesa de operações. E o programa de hoje vamos estar tratando sobre liderança. Então corre aí, pega o link, já vamos estar compartilhando aqui também, vou mandar para os meus companheiros. Você pega o link e manda para aquele líder de jovens, para aquele líder de adolescente, ou até mesmo aquele pastor que precisa revisitar alguns conceitos, né? Tem pastor que precisa voltar a estudar sobre liderança. E manda lá. Eu coloquei um tema: preparando o adolescente para a vida. Vamos falar de liderança de maneira geral, mas vamos também dar uma ênfase à questão dos adolescentes. Que adolescente tem que ter toda uma pedagogia, tem que ter toda uma didática para poder estar cuidando dessa turma aí. Então, mande também as suas dúvidas, os seus comentários. E no programa de hoje temos dois convidados para lá de especial. À minha direita aqui, vou estar apresentando meu amigo Jefferson Venâncio. Seja bem-vindo, meu amigo. Ele Obrigado. É presbítero da Igreja Evangélica Ministério Apacentar. Também é líder de louvor e também é músico, né? Arranha um pouquinho, né? É, isso aí. E à minha esquerda, meu mano aqui, Diácono Cinderley. Ele é pregador, ele é líder de adolescentes e também acadêmico de teologia. Então vamos estar batendo um papo a partir de agora. E eu tenho algumas perguntas aqui que eu acredito que vai ser úteis. E você também, que vai acompanhar via Facebook, mande as suas perguntas. Eu já quero direcionar essa pergunta, né, passando a palavra aqui para o meu amigo Cinderley. Né, a pergunta é: quais são, né, as principais mudanças físicas e emocionais que os adolescentes enfrentam, né? Como nós podemos conhecer esses adolescentes que nós estamos trabalhando com eles no dia a dia na igreja? Eu quero externar a minha gratidão ao convite ao programa Logos na Exclusiva FM, que é um sucesso. Muito obrigado ao Dr. Wagner pelo convite. Isso não é papo de pregador não, mas eu não estou à altura dos mesmos, mas que o Senhor nos dê graça nesta tarde de hoje para compartilhar um pouco com os irmãos. E também quero deixar meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Exclusiva FM e aquele que nos acompanha também pelas mídias digitais, aí, pelas redes sociais. Meu forte abraço, um prazer em conhecer o meu amigo, um homem íntegro, e também que manuseia muito bem a palavra do Senhor, pelo pouco que nós conversamos. A pergunta, ela é muito importante e penso eu, dentro das minhas limitações, que as mudanças físicas e emocionais que os adolescentes enfrentam, eu me permita começar pelas mudanças físicas,
uma criança ou uma criança que está em transição para a adolescência, nós chamamos isso de puberdade, ela tem algumas transformações, tanto hormonais como mudanças no seu corpo físico. E dentro deste princípio, tanto hormonais como mudanças no seu corpo físico, é muito importante nós, como líder, observar os seus comportamentos, chamados de comportamentos mentais, através dessas mudanças corporais. Alguns especialistas no assunto, Dr. Wagner, eles dizem que nesta fase de transição, que da criança para a adolescência, a puberdade, eles acreditam que é nesta fase de transição que eles entram no quadro que se chama de quadro perfeito do modelo de mundo. Ou seja, o modelo de mundo de beleza é a Barbie, um exemplo, tratando de corpo físico. E aqueles que são mais cheinhos como eu, já não se enquadraria nesse padrão de beleza. E os jovens nessa faixa etária de idade acaba sendo agressivamente atraído por desprazer de si mesmo quando se olha até mesmo no espelho. E não só isso, mas há alguns cientistas, eles acreditam que há 2 eventos em especiais. Me permita só interromper rapidinho aqui a minha própria fala. Sim. É que como eu sou pregador e não debatedor e nunca tive um programa de rádio, eu não sei o período, tipo, pô, tá bom. Então vai me ajudando aí. Então existe... Vamos puxar o paletó. Vai puxando o paletó. Existe, segundo os cientistas, existe 2 alterações mentais que é muito importante nós discutirmos nesta tarde de hoje. A primeira é a alteração no desenvolvimento de recompensa. E o que seria isso? Esse sistema regula a sensação de prazeres. Conforme ele se desenvolve, os adolescentes ficam mais sensíveis a possíveis recompensas, que é possível consequências negativas, não discernindo possíveis consequências negativas dos seus atos. E o que isso significa? Isso significa que a busca desenfreada pelos prazeres, sem mesmo saber as consequências que eles gerarão. Ou seja, eles não medem esforços para obter o prazer, sem antes mesmo conhecer o risco que esse prazer vos dará. E o segundo é o autocontrole. O autocontrole na região do cérebro que se desenvolve, ele se desenvolve por completo com aproximadamente 25 anos de idade. Ou seja, uma mente sedenta por prazer, em busca por prazer nesta idade. Uma mente sedenta por prazer e com um autocontrole baixo, temos que tomar muito cuidado em relação a como orientá-los. E é bom os líderes conhecer um pouco disso, porque por mais que a busca desenfreada pelo prazer, não significa que o adolescente tem liberdade para fazer o que quer. O adolescente não tem liberdade para fazer o que deseja, o que autodeseja, não. A busca desenfreada do prazer tem que ser controlado com a mente sadia e orientando. É assim que eu penso. Muito bem, vocês já viram uma bela introdução, né? O adolescente, então ele está num processo de transformação biológica, também social e espiritual, né? E me faz lembrar aquele desenho Divertidamente, né? Começa a entrar personagens novos na cabeça desse adolescente aí. E eu tava vendo aquele Douglas Lima, que faz stand-up gospel, né? Aí ele tava até fazendo uma sátira, né? Dizendo que Deus já criou Adão e Eva adultos para não ter problema com a adolescência, né? Então, não que você seja um problema adolescente, caso você esteja assistindo o programa, mas você precisa se basear em pessoas experientes para te direcionar. E dentro disso, meu caro Jefferson, já vou passar para você a pergunta. Como nós, líderes, pais, professores, né, podemos ajudar esses adolescentes durante esse processo de maturação? Primeiramente, quero agradecer também ao meu grande amigo Wagner, né, presbítero Wagner,
pela confiança também de nos trazer até aqui, né? Graça e paz a todos os que estão assistindo, né? Os que estão ouvindo a rádio, né? Agradeço também, né, pela ilustre saudação do nosso amigo, né, que eu conheci hoje também, mas é um grande homem de Deus. E confesso aos irmãos que é um tema bem interessante, tanto a primeira pergunta quanto a segunda pergunta. Nós já passamos por essa fase, né, presbítero Wagner? Quando você pergunta... Faz um tempinho no meu caso. Do meu também. Ontem eu completei 30 anos de idade, então assim, saudade da adolescência. E como o nosso irmão falou, né, é um compilado de emoções e mudanças, né, pro jovem. E quando você fala assim, como que os líderes podem ser mais sensíveis a essa transformação? É como eu disse, nós já passamos por essa fase. Nós já enfrentamos essa situação. E eu digo assim que os líderes, eles contam muito também com a ajuda dos pais, né? Quando a Bíblia nos diz assim, conduzir o teu filho no caminho que se deve andar, e quando crescer ele não se desviará dele, ele quer dizer o quê? Limites a gente ganha dentro de casa. A gente tem exemplos principais dentro da nossa própria família. Então você que é pai, mãe, e você tem um filho nessa transição da fase de criança para a fase de adolescente, né? Que muitos têm até o costume de brincar, falar que é a fase dos aborrecentes. E eu acho que não é legal, mas é uma coisa que realmente vem de encontro, porque todo mundo passou por essa fase. E o desejo de conhecer as coisas acaba nos tornando, nessa fase, aventureiros, vamos dizer assim. E como que a gente pode se colocar no lugar de um adolescente? Hoje tudo é muito novo, né? Confesso aos irmãos que eu estava lendo essas perguntas, estava estudando sobre esse tema, e é um tema que ele mexe bastante até mesmo com a gente. Porque se você pegar na nossa atual realidade, a doença do momento, né, a condição do momento é a depressão, é a ansiedade. E muitos dos nossos jovens e adolescentes estão passando por esse momento. E uma das desculpas que eles mais usam é: ninguém me compreende, ninguém me entende. Até pegando um gancho aí, é interessante que a longevidade entre os idosos ela tem aumentado, né? Hoje a expectativa de vida chegou aí na casa do octogenário, né? Uhum. Alguns lugares, por exemplo, Correios, tem senha preferencial de 65 anos e tem senha preferencial acima disso, né? Que são os octogenários, ou seja, cada vez tem uma população mais idosa. Porém, o índice de mortalidade entre adolescentes e jovens aumentou também. Então, me faz pensar na seguinte frase: os velhos estão sonhando e querendo viver cada vez mais, e os jovens estão deixando de sonhar e muitos estão aniquilando com a sua própria vida. É forte isso. É muito forte mesmo. E é uma realidade, né? Eu tive uma experiência quando eu estava trabalhando na rua, e eu acho que foi uma das experiências mais fortes que eu já tive nessa questão, com uma jovem também. Perto ali da Barra Funda, ali próximo à Ponte do Limão ali, uma jovem ela tentou se jogar na frente do carro que estava dirigindo. E ali eu pude parar, né? Ali ajudei a socorrer. E logo em seguida chegou a polícia, chegou os bombeiros. E eu fui conversar com aquela jovem. E ela falou: eu tenho que me libertar desse momento que eu estou vivendo. Eu quero ser feliz. Eu falei: mas como que você vai ser feliz se matando? E ali eu pude ministrar um pouquinho da palavra para ela. Eu falei: o suicídio te leva diretamente à condenação eterna. Você não vai ser feliz. Pelo contrário, você está procurando a felicidade num lugar errado. E ela começou a chorar bastante, e o pessoal levou ela ali, e aquilo trouxe uma experiência para mim. E Deus me fez refletir referente a esse assunto. Como que a gente pode inspirar os nossos jovens? Como que a gente pode conduzir os nossos jovens da forma correta? Né? Eu, durante um tempo, eu auxiliei minha esposa na liderança de jovens da igreja também. E você olha, o jovem, ele, ao mesmo tempo que ele parece evoluído, ele retrocede em alguns aspectos. Ele tem a mente muito aberta para algumas coisas e muito fechada para as outras. Então, na nossa condição de liderança, a gente acaba tendo esse obstáculo para poder conduzir o jovem, né? Mas os líderes em questão têm que ter vamos dizer assim, ser maleável em alguns assuntos. Porque se a gente chegar abordando com muita força, o jovem ele não fala. Tem que ter o trato. Tem que ter
um grau de amizade ali pra gente também poder conduzir tanto na palavra quanto na vivência que a gente teve, né? Espero ter respondido da forma correta. Maravilha. 2 introduções maravilhosas. Só temos que ajustar aqui o time, né? Tem bastante perguntas. Não, pode deixar. Tem bastante deixa perguntas. o homem falar aí, deixa o homem falar. Vamos só procurar ser mais objetivo, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos lá. Prosseguindo aqui, Pastor Cinderley. Diácono, irmão. Eu já estou profetizando já. Glória. A minhas profecias cumprem, viu? Como lidar com os adolescentes, principalmente na era digital? Né? Que hoje, eu sou da época antes da rede social, meu irmão. Olha só que coisa. Eu penso que a quantidade de informações em excessos causa muito mal. Por exemplo, eu li um livro recente de Augusto Cury, Jovens Estressados, mas porém muito inteligente. Augusto Cury diz que uma criança, um jovem adolescente de 10 anos, possui mais informação do que o imperador romano. Um jovem de 15 para 20 anos possui mais informações do que os grandes pensadores do passado, Platão, Aristóteles, esses homens. O problema não é ter as informações, o problema é o que fazer com elas. Eu penso que as redes sociais, o Dr. Wagner teve pregando na congregação, ele falou uma coisa que é bem verdade. Ele é da época que o cristão não tinha TV dentro de casa. E é muito interessante que hoje a televisão é o meio em que utilizamos para a evangelização. Então, nós temos que, na verdade, doutriná-los, os adolescentes, eu penso assim, doutrinar os adolescentes com aquilo que possuímos hoje. E para que nós possamos doutriná-los com aquilo que nós possuímos hoje, necessita nós tentarmos entrar no mundo que eles estão vivendo. E aí, para mim, é o grande desafio. Muito bem. Pegando esse gancho aí, surgiu um novo termo, agora em 2024, que chama Brainrot, que numa tradução livre é mais ou menos cérebro podre. Eu vou até ler a definição, que significa a deterioração mental ou intelectual causada pelo consumo excessivo de conteúdos superficiais e pouco desafiadores, principalmente os de redes sociais. Especialistas criaram esse termo dizendo que a população de maneira geral, mas sobretudo os jovens, de uma forma mais delicada aqui, está emburrecendo por causa da rede social. Inclusive, estavam falando sobre o TikTok, que é chinês, né? Só que dizem que lá na China tem diretrizes de utilização. Então, enquanto aqui o ocidental fica nas suas dancinhas, né? Lá na China eles põem só coisas que vai melhorar os jovens deles. Olha que interessante, hein? Ou como o chinês é sabido, né? Eu vou importar o TikTok para vocês postam qualquer porcaria. Mas aqui no nosso país a gente vai regulamentar e os nossos jovens não vai acessar qualquer porcaria. Exatamente. Ou seja, eles estão preparando a população deles, o futuro da nação deles. Mas caminhando aqui, que eu tô aqui para perguntar. Jefferson, quais são então as melhores estratégias para conquistar os adolescentes hoje? O Diácono Sidley falou algo muito interessante e é uma das estratégias, a gente se colocar no mundo deles, né? O que chama a atenção da adolescência hoje, o presbítero Wagner? Você falou uma, que é o TikTok, a internet, hoje tudo está muito avançado, tudo está muito acessível, YouTube e tudo isso. Qual seria uma das estratégias? A gente falar a língua deles, né? Eu gosto muito quando Paulo diz, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos, né? De sábio para ganhar os sábios. É basicamente isso. A gente entrar no que os jovens e os adolescentes gostam. E uma das ferramentas que a gente tem é a internet. E o que mais chama a atenção de adolescente? Conteúdo.
Então, se a gente cria um conteúdo, entenda, não trazendo o mundo para a igreja, nunca, mas levando a igreja para o mundo, que é o que a gente tem que fazer. A gente tem armas hoje na nossa mão que a gente pode usar para evangelizar, seja crianças, seja jovens, seja adultos. A gente tem armas na nossa mão que a gente pode utilizar e trabalhar com elas. Então, quando você fala do evangelismo, quando você fala de criar um conteúdo, para a criança o que chama atenção? Algo colorido, desenho, falar na língua deles, brincando, música. Para adolescente, algo que chama atenção para o jovem. Você fazer uma peça de teatro, você fazer um coral, algo assim que dá impacto no coração e na visão. Eu acho que as estratégias melhores que a igreja tem referente a jovem é não deixar o jovem parado. Muito bem. Muito bem, tô gostando. Deixa eu só mandar aqui as saudações. Tiago Oliveira, Deus abençoe, meu amigo Cinder. Forte abraço. Graziele Eliana, a paz do Senhor, Deus abençoe. É isso aí, meus amados. Compartilha o link, viu? Manda lá pro seu líder lá, que às vezes tem líder que tá obsoleto também, misericórdia, viu? O cara tá com um sistema de liderança de quando a igreja chegou no Brasil. Aí não vai dar certo. Mas vamos caminhando aqui. Meu nobre Cinderley, como podemos então estabelecer uma autoridade sobre os adolescentes, mas sem perder uma conexão com eles? Isso é muito interessante, irmãos. Como nós podemos ter uma certa autoridade sem perder a confiança deles? Por mais que eu seja um jovem, eu tenho uma filha de 14 anos. Minha filha está nessa fase de transição, de adolescência, e eu costumo, não de modo que a sufoque, porque eu penso que o medo não causa respeito. É esse o meu pensamento. Muito bem. O medo não causa respeito. Se você... Vou dar um exemplo rasgado. Eu chego nela e falo, no dia que eu descobrir que você tá namorando na escola, sem o papai saber, eu te pego e te rebento. Como eu ganharei a confiança dela? Ela contará para qualquer um. Menos para você. Menos para mim. Então, a opressão não faz de você um grande líder. Você não atrai. A opressão não faz de você um grande líder. Se eu pegar por base bíblica, Gênesis capítulo de número 37, José está com 17 anos. Existe algo em José que eu acho incrível. O que tem entre José e Jacó, eu acho extraordinário. Jacó tem algo que destaca, e a Bíblia destaca isso, é que Jacó ama José. E olha que interessante, José anda com os filhos de Bila e José anda com os filhos de Zilpa e traz má fama de seus irmãos para o seu pai. Como Jacó conseguiu isso de José e não conseguiu dos demais filhos? Pelaquilo que Jacó sentia por José. O amor. Olha que interessante. O amor faz com que José tenha transparência com Jacó. O fato de não querer perder o relacionamento com o seu pai faz ele ser transparente, faz José ser transparente com Jacó. Eu acho que uma liderança tem que ter esse nível de transparência para ganhar a confiança do adolescente. Muito bem. Olha aí, ó, me fez lembrar uma frase que diz assim: não é porque você aprendeu apanhando que você vai ensinar batendo. Pega a visão aí. Não é porque você aprendeu apanhando que você vai ensinar batendo. Não tem nada a ver. Não funciona. Uma mesma coisa, um mesmo método não funciona em duas pessoas diferentes. Uma pergunta aqui. Aí, como não estava na pauta, eu abro para os dois comentar.
que o pessoal fala assim que se você dá o exemplo, o filho vai seguir o exemplo. E eu quero citar um texto aqui que isso não é uma regra. Eu quero citar aqui primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 1, 2 e 3, que diz assim: quando Samuel ficou idoso, e quem é esse Samuel aqui? É o que tem tríplice função: profeta, sacerdote e juiz. Homem de Deus. Homem de Deus. Fez a transição entre o período dos juízes e a monarquia. Não estamos falando de qualquer um. Então, quando Samuel ficou idoso e nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel, o que aconteceu? Verso 2. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo filho Abias, e eles foram líderes em Berseba. Ao verso 3 que vai dizer: entretanto, os filhos de Samuel não seguiram seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir, orientar-se pela ganância, aceitaram suborno e perverter a lei e o direito. Ou seja, os filhos do maior juiz que tivemos se tornou 2 cabras safados. E como é que se explica isso? Eu queria abrir para os dois comentar isso daí. É uma pergunta muito boa e é algo que a gente vê muito hoje em dia também, né? Como pode um pai que é direito, um pai que é correto, dá educação, cuida do filho e o filho se torna algo que ele não queria? A gente tem a função, né, como todos nós somos pais, a gente tem como função o quê? Criar os nossos filhos, conduzir eles da maneira correta, ensinar e gerar aquilo que foi gerado em nós. Mas tem uma coisinha no ser humano chamado caráter e poder de escolha. Então, você saber o correto não quer dizer que você vai seguir o correto. A Bíblia nos diz que nós temos um livre-arbítrio. A gente pode ensinar, mas isso não significa que os nossos filhos, os nossos netos, ou quem for da nossa família, vai seguir aquilo que a gente ensinou, né? Porque eles têm o poder de escolha também. Mas a parte de Samuel, acredito eu, que ele fez. Ele deu bons exemplos. Não tem como dizer, né, que o próprio texto está dizendo, não seguiu o exemplo. Não seguiu o exemplo. O exemplo teve, mas eles não quiseram seguir. E isso, infelizmente, é uma coisa que foge da nossa mão. Mesmo como líderes, pastores, presbíteros, diáconos, homens de Deus, isso foge da nossa mão, porque se nem Deus controla o nosso livre-arbítrio, quem dirá nós controlar dos nossos filhos ou dos nossos sobrinhos, né? Eu acredito que a resposta seja, né, por esse meio. Legal. Né? Quer acrescentar alguma coisa? Perfeito, eu acho que é bem isso mesmo, mas também nós temos um modelo ao contrário. Que o pai não é um bom exemplo, é sem caráter algum. E o filho totalmente... engaja. E é muito interessante. Jefté, né? Filho da prostituta, né? Jefté. E é interessante isso porque... Isso é tão interessante porque se nós formos notarmos ao pé das escrituras, poxa, Sansão tinha tudo para ser o homem mais incrível de todos os juízes. A sua mãe era nazireu, o seu pai era temente a Deus. Sansão, ele mente, ele não fala para sua mãe de onde proveio o mel, mas é interessante porque mesmo Sansão, desviado dos caminhos, ele entendia qual era o caminho. A razão do texto ser claro em relação aos filhos de Samuel é porque eles entendiam qual era o caminho, mas eles decidiu, por escolha própria, seguir os seus próprios passos. Aí, meu irmão, vai de cada um. Eu acho que Salomão, se não me falha a memória, que deixa isso claro, ensine o caminho que o seu filho deve andar. Me permita, doutor, a expressão caminho, ensinar, significa instruir no mesmo. Ou seja, para você orar, eu tenho que orar. Para você ser fiel, eu tenho que ser fiel. E Samuel é a maior referência que os seus filhos têm. Porém, quando você busca referências fora de casa, você se torna um pródigo. E é interessante de Salomão, que alguns teólogos vão dizer que ele escreveu esses livros, que eram livros chamados livros da corte, né? Então o hebreu não tinha acesso. Então ele escreveu mesmo para direcionar os seus descendentes, seus filhos. E aí, quando você vai ver a sucessão, Roboão já fez tudo errado, né?
Mas vamos caminhar para não perder o foco. Meu nobre Cinderley, então como podemos manter os nossos adolescentes na igreja enganjados no ministério cristão de maneira saudável, sem forçá-los, né? Como você disse, sem pôr um jugo pesado? Boa pergunta, boa pergunta. Como manter um jovem cristão, um adolescente dentro de uma congregação, sendo que eles são bombardeados todos os dias por uma ideia de modelo do mundo? Porque, na verdade, eles passam mais tempo fora de uma igreja do que dentro dela. É muito interessante essa pergunta pelo fato de existe dois pensamentos. Augusto Cury diz algo que eu acho muito interessante. Augusto Cury diz que um jovem, ele tem toda memória tem um fenômeno que se chama RAM, que se chama reprodução automática da memória. Ou seja, eu falo e você automaticamente grava. Eu acho que eu não possuo isso, eu sou ruim de memória. Porém, existe algo que é muito interessante na mente dos adolescentes, que é a emoção. O exemplo, quando você está assistindo um filme de 2 horas, você consegue falar sobre o filme de 2 horas? Não, você fala Não, você fala de partes que mais mexeu com você. Adolescentes é a mesma coisa. Ele vai levar para a vida dele partes daquilo que mais mexeu com ele. Tiago diz uma coisa que eu acho extraordinária. Não sejamos só ouvintes, mas também praticantes. Eu acho que o grande desafio é torná-lo, não ele pessoas que congregam, mas torná-lo eles participantes da fé. Porque, pelo um fato de obrigatoriedade, eu não sei se existe na sua congregação, na minha eu creio que não existe não, mas pelo fato de obrigatoriedade, existe muitos adolescentes que vão, mas vão obrigado pelos pais. Estão lá, mas estão obrigados pelos pais. Aí o problema é quando completar 18 anos, né? O problema de completar 18 anos. Então, o maior desafio, eu e o outro líder, que nós temos é não tornar eles ouvintes, torná-los participantes e praticantes. É muito interessante você estava falando a questão da memória, né? Tem algo interessante que a sinapse neural, ela registra o que é de forte emoção. Aí sempre tem um exemplo, se eu perguntar para você que conhece um pouco de história, qualquer um que conhece um pouco de história, o que aconteceu em 11 de setembro de 2001? Exato. O que aconteceu? Vocês lembram? A colisão do avião com as torres gêmeas. Pronto. E o que você fez em 25 de dezembro de 2001? Em 2001? Bom, eu acho que eu tava chorando. Você entendeu? A gente grava traumas, grava coisas. O ser humano ele tem essa tendência. E nós temos que fazer com que o adolescente tenha experiências. Sim. Entende o que eu tô dizendo? Sim. Porque se ele tiver uma experiência como adolescente, eu tive experiências como adolescente, aquilo você vai carregar para a vida. Agora, se você só traz para ele um livro de regras, de dogmas... Se prepare que por 18 anos ele tá saindo. É isso aí. Mas vamos caminhando aqui. Era esse Posso meu só pensamento, pincelar eu nessa acho que- parte? Só em Salmo 119, para ficar também pra gente. Em Salmo 119, verso de número 9, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra, de todo o coração te busquei. Não deixeis que me desvie dos teus mandamentos. Então, uma forma também interessante, né? Porque a própria palavra nos diz, referente quase ao assunto que foi perguntado, como que a gente vai manter o jovem? E ele dá uma resposta, né? Conservando a palavra. Então, quando a gente... a minha pastora, ela tem um costume que ela gosta de dizer, que ela fala, não é por força nem por violência, mas a gente tem que se inovar dentro das nossas possibilidades, sem fugir daquilo que nós cremos, se inovar para manter o jovem. O jovem gosta de atenção ali no que ele... Vamos dizer assim, ele gosta de se sentir útil, né? O jovem, ele gosta de se sentir útil onde ele está. O ser humano, ele gosta de se sentir útil, né? Porque, na verdade, nós nascemos humanos e depois nós nos tornamos ser. Não sei se vocês já tinham pensado por essa ótica aí. Nós nascemos humanos depois que nós nos tornamos ser.
Tem mais de 200 pessoas ao vivo aqui, 200. Maravilha. Deus. Ricardo Silva, boa tarde, meus irmãos. É interessante esse tema. Os jovens precisam ser marcados pela presença de Deus. Concordo. Ah, é o seu pastor? Ô, pastorzão, a paz em Cristo Jesus. Ezequias José, amém. Amém, que assim seja. Meu carinho, minha gratidão aos meus amados ouvintes. Caminhando para a tua pergunta, quais são, então, as principais características de um ministério eficaz para adolescentes, Jefferson? Vamos lá. Qual a principal característica para um ministério adolescente? Aí eu vou... Não costumo fazer na primeira pessoa, mas eu vou dizer pelas experiências que eu tive. Comunhão, palavra, trabalho. Aí você vai falar assim, como assim? Porque o jovem ele tem que ser unido. O líder ele tem como uma das principais expectativas num grupo, e seja ele de jovem, de louvor, de intercessão, ele tem que ter como uma das principais características a união. A união e a comunhão entre os participantes. Muito bem, recapitula aí para nós. É comunhão, trabalho. Caramba, eu esqueci a mesma coisa que eu falei. Palavra. Ó, aproveitando, ó, a sua pastora aqui, ó. O pastor tá trabalhando, é a pastora, risadas. Manda saudação pra sua pastora. Paz, pastora Tati, Deus abençoe. Amém. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui nesse trabalho magnífico do nosso presbítero. É isso aí. Ó, Rátila Moraes, uma foto bonita aqui, Rátila. Ele falou aqui, Cinder, esse cara prega demais. Concordo. Depois vai deixar os contatos aí. Vamos caminhando aqui. Cinderley, como lidar com as questões que os adolescentes enfrentam, como a identidade, relacionamentos, a questão da sua fé, como lidar com isso e como ajudá-los? Poxa, Põe mais café, põe café no bolho aí, põe pra nós aí. A pergunta, como ajudá-lo, os adolescentes em relação à sua fé. Tá bom, só pra Quando nós retornamos para o texto de Gênesis, capítulo de número 37, nós entenderemos que José, ele está vivendo períodos muito difíceis para a sua adolescência. Por quê? Porque os seus maiores exemplos eram os seus irmãos que andavam com ele. Porém, a base de José não era os exemplos de seu irmão. E existe mentes autômatas e mentes autônomas. E o que são mentes autômatas? É aquela mente que reproduz por repetitividade. Ou seja, para me enquadrar junto com os meus irmãos, eu imito o que eles fazem para ser aceito. E mente autônoma é a mente que pensa antes de fazer, antes de agir, antes de falar. Eu creio que para um adolescente ser compreendido, nós temos que entender em que mundo ele está vivendo e que mundo ele está formando. Porque vai de adolescente para adolescente, todos eles criam um mundo diferente. Então, nós precisamos sustentar ele não com base líquida. Acho que é Zygmunt, acho que é esse o nome do... Zygmunt Bauer. Ele fala sobre o mal líquido, ele fala que sobre o mal líquido é transitório. Mas nós temos que formular a base dele em coisas sólidas. A palavra de Deus. Rocha. O salmista diz que o Senhor vos tirou do charco imundo do lodo e afirmou seus pés sobre a rocha. Muito bem. Olha só, hein? É uma aula aqui de liderança. Você compartilha aí, hein? Compartilha aí. Mesmo se não tiver ao vivo, manda que tem pessoas que precisam acompanhar esse programa. Foi orado para Deus dar o tema. Não sei se você crê nisso, mas aqui é pentecostal até o tutano. Aleluia. Vamos lá, Jefferson. Como os líderes podem ajudar os adolescentes a superar os desafios do dia a dia? Pergunta boa. Como os líderes podem ajudar os adolescentes a superar o desafio do dia a dia? Bom, essa pergunta é crucial, porque assim, como eu disse, a gente já foi criança e já foi adolescente. E a Bíblia nos fala que não tem nada novo debaixo do sol. Então, a questão é a confiança, né,
que é um dos fatores que a gente falou que para ser um líder, foi o nosso diácono que disse que para ter um líder a gente tem que ganhar a confiança dos adolescentes. Então, ali eles vão procurar em nós um espelho, né? Vão procurar na nossa liderança, vão procurar na nossa pessoa um espelho para fazer igual. Se eu sou um homem de Deus e eu dou esse exemplo, eles vão confiar em mim. E como a gente pode dizer assim, para ser mais claro, o dia a dia de um adolescente, muitas vezes as pessoas não dão tanto valor. Ah, jovem não passa por nada, não tem um trabalho, não faz nada. E não é assim, porque assim, todo momento da nossa vida a gente tem desafios que competem com aquilo que a gente está vivendo. Então o jovem, quando ele é cristão, principalmente, tem a questão que o nosso irmão falou sobre ser aceito, né, sobre uma mente pensante ou uma mente que copia. E qual o exemplo que a gente pode ser? O exemplo é ser copiado, para eles poderem passar por este momento também, de ser aceito. Mas por que eu tenho que ser aceito pela sociedade? Não, você tem que ser aceito por Deus. Se você é um cristão, você conhece, tem valores que são imutáveis na nossa caminhada com Deus. São imutáveis na nossa caminhada cristã. E é desde jovem que se aprende. Então, como que eu posso... Vamos usar um exemplo muito comum na nossa juventude. Como que eu posso enfrentar o desejo de praticar o ato sexual? Se eu não tiver alguém para me conduzir ou para me orientar da maneira correta. Que é uma coisa que, se você olhar hoje, todo mundo encara como se fosse algo normal. E não é. A gente sabe que não é. Porque você tem uma ligação além do ato. Né? E muitas pessoas não acreditam nisso. E o testosterona tá a mil, né? A milhão. E aí junta a testosterona que tá a mil, a mente que tá ali doida para conhecer novos desafios, novas coisas. Tem adolescente que tem vergonha de conversar sobre o vício na pornografia. Sim. São problemas aí. E às vezes é um tabu, a igreja não quer lidar com isso. Tem que ser quebrado. Entendeu? Tem que ser quebrado, porque é um assunto que, infelizmente, se nós como líderes não tratar desse tipo de assunto, a gente perde o jovem pro mundo. Ou seja, o líder tem que quebrar os tabus, né? Tem que quebrar os tabus. Tem que estar em aberto para esse adolescente, tem que ser acessível para ele, né? Exatamente. Cinderley, quais... Posso só salientar algo que ele pode, falou aí? Claro, deve. Antes que você elabore a outra pergunta, você falou em espelho para ser igual. E falou sobre alguns tabus sobre a pornografia. É interessante que a pornografia hoje, ela está sendo tratada como o mesmo, ela dá a mesma dopamina que o crack. Existem pessoas que são casados e não conseguem ter relações sexuais com a sua mulher mediante a pornografia, porque o prazer dele está na pornografia e ela dá a mesma dopamina que o crack. Nós temos que realmente trabalhar muito bem isso nas congregações, que é um tabu que necessita ser quebrado. Mas em relação ao assunto em ser espelho, eu penso que a melhor opção não é o líder ser o super crente. Ser o super crente é o fato de não ter fraquezas. Sabe o líder que não tem fraqueza? Que não luta por... Tipo, ele é poderoso. E o fato de você ser super crente, eu acho que você perde essa conexão com os adolescentes que está em transição. Por exemplo... A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo ele deixa claro e ali ele mostra as suas fraquezas. Ele diz, poxa, foi posto em mim um espinho na minha carne. Paulo diz que as aflições, ela caracteriza para que o Espírito de Deus, o poder de Deus venha a ser manifesto nele. Então, Paulo está dizendo... Assim, eu sou de carne e osso, eu tenho fraquezas, eu tenho espinho na carne. E isso é muito interessante, os adolescentes entender que os jovens, que os líderes, os seus espelhos para prosseguir na fé, eles são humanos e têm fraquezas. Aleluia. E tem que compartilhar essas fraquezas, dizendo, eu luto todos os dias. Sim, eu queria até aproveitar o gancho, deixar aqui a primeira carta de João 1, verso 8 e 9, que diz... Se declaramos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos, verso 10, que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, somos pecadores, né?
A pastora mandou mais alguma coisa aqui. Ela te corrigiu aqui, te ajudou, na verdade. Palavra, comunhão e trabalho, lá o tripé. Isso, palavra. E ela diz aqui, muitos jovens cristãos são perseguidos na escola. Verdade também, né? O tal do bullying, né? Mas, Cinderley, uma pergunta pra você. Quais métodos têm sido mais eficazes para envolver os adolescentes no estudo bíblico? Ah, show de bola. Nós lá trabalhamos com os adolescentes e sobre o fato da recompensa, é muito prazeroso para os adolescentes. Nós, se tratando do ministério que eu faço parte, doutrinas bíblicas, é de terça-feira. E nós engajamos os adolescentes na doutrina bíblica da seguinte forma. Eles levam caneta, anota, porque nós temos um grupo em que nós fazemos perguntas. E os adolescentes que têm mais acerto ganham um mimo, um chocolate, ganha algo, uma caixa de bombom. Então, era muito comum, no começo, ninguém levar nada. Eles estão dispersos, estão ali, mas não estão ali. Mas a partir do momento que ele é impulsionado para algo, tipo, poxa, o prazer dele, poxa, eu preciso ganhar. Eu quero ganhar meu chocolate, ainda que seja algo simbólico, mas é o que nós trabalhamos para que eles venham levar a caneta, venham escrever, venham prestar atenção. E nós trabalhamos dessa forma e o grupo se movimenta bastante e é muito interessante. Maravilha. Nesse gancho, eu já vou te fazer a pergunta, aí você já complementa o que você ia falar. Existe a necessidade de adaptar a metodologia de ensino para o adolescente? E se sim, como pode ser feito isso? Complementando a do nosso lei, é interessante que a minha esposa ela foi ganha para Jesus assim. Olha na só. EBF. Aí, Escola Bíblica de Férias, por conta das gincanas, perguntas e respostas, tava esse algo dinâmico. E já encaixando no que o presbítero perguntou agora, eu acredito assim, que tem que ter certas adaptações. É como eu disse. Tem adaptações para todo tipo de gente. Para criança, né, para toda a fase do ser humano, vamos dizer assim. Para criança, para adolescente, para adulto. Às vezes um conteúdo que nós aplicamos de uma forma comum para nós, né, que nem o diácono falou, tem um ensino lá, a doutrina ali no ensino. O que teve que ser feito a adaptação? Colocar um mimo pro jovem. Porque o jovem, ele tem na essência dele o quê? A disputa, eu tenho que ter aquela disputa sadia tal, para ganhar algo, para conquistar algo. Já uma pessoa mais madura não tem. Né? Se você chegar para sua igreja e falar, não, hoje nós vamos aprender sobre o Gênesis e vou pegar do início ao fim, as pessoas vão levar o caderno, a caneta e vão ouvir. Algumas não, porque alguns têm problema de distração, mas outros vão ouvir e é um jeito mais fácil. O jovem, o que chama a atenção do jovem? Talvez um slide, talvez um vídeo, e é algo que realmente faz sentido. É uma experiência que a gente teve na liderança dos jovens também, eu e minha esposa, eu auxiliava ela na liderança e a gente precisava manter os jovens firmes na igreja ali também. E precisava ensinar os jovens. E tinha muitos jovens que tinham vergonha, timidez e tudo mais desse tipo. E o que a gente fez, né? Deus deu um direcionamento para Priscila, né? Diaconisa Priscila, que é minha esposa, de criar um evento na segunda-feira. O que era esse evento? A oração dos jovens. E é algo tão interessante, presbítero Wagner, que nós iniciamos ali aquela oração e tinha jovens que tinham vergonha até mesmo de conversar um com os outros. E a gente iniciou com 4 jovens. Quando a gente estava chegando, depois de um tempo, quase ali 6, 7 meses, a gente uniu ali 27 jovens numa oração de segunda-feira, onde a gente fazia a oração e dava a oportunidade de cada um falar uma palavra. E a gente estudar junto ali aquela palavra. Então, qual que foi a estratégia? O quebra de gelo entre nós mesmos ali, e um foi falando pro outro. Então, o conhecido nas vendas também como boca a boca. Nossa, ó, tá tendo um evento lá na minha igreja que é assim. E foi chamando a atenção, porque o jovem, ele não gosta de nada monótono. Ele não gosta de nada parado, ele gosta de novidade. Então, se você faz um algo diferente, como eu disse ali, a comunhão, o trabalho e a palavra, por quê? Quando você põe o jovem para se exercitar, chama a atenção dele. Se a palavra ela é diferenciada, se você pega algum assunto que nem esse que nós estamos abordando agora, o que chama muita atenção de jovem? Falar de coisas
do mundo deles. Então, vamos montar um estudo hoje referente ao namoro cristão. Vai chamar a atenção dos jovens. Bacana. Meus queridos, 16 horas e 2 minutos. Nós temos aí 15 minutos para a conclusão. Então, o tema é muito bom. A gente pode refazer a parte 2, né? Pode ser. Continuidade. Hoje é só uma pincelada para fazer assim, ó, abrir a mente. Aceito. Mas eu queria passar para o Cinderley, fazer as suas considerações finais, deixar os seus contatos para convite, né? E as suas redes sociais. Amém. Eu quero novamente agradecer ao convite do Dr. Wagner. Muito obrigado. Como eu disse, eu não estou à altura dos mesmos, mas que o Espírito nos conduza com a sua graça e misericórdia. Eu quero aproveitar para mandar também um abraço para todos aqueles que nos acompanhou. Foi mais de 200 pessoas, é isso? Ao vivo, 218, mas isso aqui vai para mais de 4 mil. Ao vivo, mais de 218 pessoas. Glória a Deus. E é glória a Deus por isso. E eu gostaria de deixar também as minhas redes sociais. É Cinderley com S.S.Silva. Esse é o meu Instagram e lá tem o meu contato e para agendamento. E é isso. Maravilha. Saudação de paz, Priscila Rodrigues, Rebeca Bifuco. É a sua turma aí, né? É, minha esposa e a filha do pastor e da pastora Benção, Rebeca. Tá bom. Jefferson, faça as suas considerações finais, deixa os seus contatos, né? E é isso. Tá com você a palavra. Quero agradecer primeiramente, né, mais uma vez o presbítero Wagner pelo convite. Gostei muito, né, de poder estar aqui com os irmãos compartilhando um pouco. Irmãos, eu vou ser sincero, assim, Instagram eu quase não mexo. Mas eu acho que é Venâncio_Jefferson. Eu tava procurando aqui, mas eu não achei porque eu não... Pode deixar o WhatsApp se quiser, fica à vontade. Ou o endereço da sua igreja. Quiser, o espaço é seu. Ô, glória. Se quiser também, né, ver Jefferson Venâncio, é minha rede social no Facebook, também respondo por lá. E precisando, a gente tá sempre à disposição. Se quiser fazer uma visita lá pra gente também. Rua Doutor Antônio Mazili Filho, 452. É o endereço da nossa igreja lá também. E concordo plenamente com o que o presbítero falou. Se quiser fazer a parte 2, estou à disposição. Gostei bastante. E que Deus abençoe aí os 218 que estão ao vivo, cada um que vai ver esse vídeo, que possa vir abrir, né, o nosso entendimento, porque o Espírito Santo ele edifica, né, os nossos corações e as nossas mentes também. Né? Não estou à altura dos mesmos, né, os dois são bênção demais. E é sempre bom estar na presença de pessoas que conhecem mais do que nós. Né? E eu aprendi bastante hoje aqui também. Expresso aqui minha eterna gratidão pelos irmãos mesmo, de coração. Paz, pastora, pastora e todos os que estão assistindo, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu queria deixar também umas considerações finais sobre o tema. Primeiro, sobre o que é ser igreja. Né? 5 coisas tem que ter uma igreja. Se não tiver, não é igreja. A igreja tem que ter pregação. A igreja tem que ter pregação do evangelho. A igreja ela tem que ter adoração. A igreja ela tem que ter comunhão. A igreja ela tem que ter educação, que é discipulado. E a igreja tem que ter serviço. 5 coisas. Se você está numa igreja que tem essas 5 coisas, a pergunta é como desenvolver um trabalho que seja produtivo para os adolescentes. Eu queria pontuar 3 coisas aqui. Faça um projeto para trabalhar com o seu adolescente na sua igreja. Esse projeto tem que ter 3 partes. 3 partes tem que ter esse teu projeto. Vamos lá? Primeiro, conversão de vidas. Você vai fazer isso através do evangelismo e aí você vai criar ferramentas de evangelismo. Você tem que ganhar. Você tem que ganhar esse adolescente. Ganhei esse adolescente, você vai para a segunda fase. Qual que é? Construção de vidas. Quando você fala de construção de vidas, você fala de discipulado. E aí você vai criar métodos de discipulado. E finalmente, terceiro, que é consolidação. Ou seja, desenvolver ministério com eles. Então você ganha, você prepara, você envia. Esse é o trabalho que você tem que fazer. Certo? A gente teve um período que eu tive trabalhando com os adolescentes, aí eu vou citar, você pode me copiar, né? Não tem problema nenhum. Dentro desses 3 pontos, qual eram os grupos que eu tive quando eu trabalhei com adolescentes
Isso daí foi no ano de 2004, né? Tinha o grupo de evangelização que eu chamava de MES, Missão Evangelização Semeando. Tinha o grupo de discipulado que eu chamava de DBTA, Discussão Bíblica de Temas Atuais, né? E você tinha o grupo que era o de consolidar, de gerar comunhão, que eu chamava de CEL, CEL de C-E-L, de celular, CEL, que é comunhão, edificação e louvor. Copie isso daí, depois você me escreva lá, minhas redes sociais, @WagnerPedroLima, e coloca no joelho na oração que você vai ver o seu grupo crescer. Tá certo? @WagnerPedroLima, Instagram e TikTok. No Instagram tem o link na bio que vai te direcionar pro YouTube e você vai poder assistir a gravação desse programa de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez, Jefferson Venâncio, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Cinderley, meu amigo, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Manda a saudação de paz para os respectivos pastores. Amém. Tá certo? Você, querido ouvinte, que a paz, a graça e a misericórdia seja sobre a sua vida. Deus te abençoe. Nós estaremos na próxima segunda, no mesmo horário. Segunda, programa Logos, das 15 às 16 horas. E eu quero também agradecer o nosso patrocinador Aviva Ar. Os contatos estão no início do programa. E para encerrar, né, eu vou pedir para o nosso presbítero Jefferson nos despedir com a bênção apostólica. Amém? Que a graça do Pai, as duas consolações do Filho. Ai, meu Deus do céu. Eu tô meio nervoso, viu, gente? Tá meio nervoso. Você quer que eu dou a bênção? Então? É melhor, porque olha, Então tá gente, que nervoso. Programa ao vivo é assim mesmo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós. Amém. Que assim Amém. seja. Deus os abençoe. O programa está encerrado. Pô, assim, bota nos estreitos. Tranquilo, né? Amonçoando. É assim mesmo. Não sei se ele desligou ainda aqui. Eita glória. Mas é isso, meus nobres amigos. O que Bênção. vocês acharam? Foi bênção. Confesso que eu tava bem Obrigado, nervoso. fico Ainda feliz tô. aí. Você não parece que tava nervoso, não. Só no final.